E aí, pessoal, como é que estão? Tudo bem? Primeiramente, prazer aí, eu sou o Felipe Manhães, executivo de contas aqui da iOS. E bem-vindos aí ao nosso iOS Cast. Estou aqui com o nosso amigo aqui, James, nosso especialista aqui da nossa plataforma de automação, de low-code, toda a parte de serviços aí, utilizando ServiceNow. E, James, vamos falar um pouquinho hoje, cara, sobre App Engine. O que é App Engine? Fala, Felipe, tudo bom? Tudo bem, cara, como é que você tá? Joia. Pessoal, prazer, Jameson, consultor técnico da iOS Informática, parceiro aí, especialista da ServiceNow, aqui em Brasília. Então, conforme o Felipe havia comentado, né, sobre a App Engine, App Engine nada mais que é aquilo que a gente consegue criar diversos tipos de aplicações, é aquilo que a gente consegue desenvolver aplicações, soluções em pouco tempo, né? E sem falar no custo que a gente traz para a TI. A gente tem essa solução com o ITSM, automaticamente quando o cliente nosso tem a solução de ITSM, a gente consegue integrar para ele algumas tabelas para ele poder criar algumas aplicações que estejam ali paradas de planilhas, tais delas de planilhas como... Por exemplo, um sistema, por exemplo, de controle de ativos de engenharia. Que, por exemplo, o pessoal hoje de uma área de engenharia de um órgão, de um ministério, então às vezes eles controlam aí os ativos de engenharia, né, digamos assim, os equipamentos, por exemplo, seja de telefonia, algum equipamento de engenharia, normalmente o pessoal sempre controla isso via planilha. Até mesmo o organograma de funcionário, quem está atrelado e tal. Então a gente traz esse poder para o cliente, essa experiência, né? Com o ITSM, a gente já entrega algumas tabelas para ele poder fazer algumas soluções ali. Ou seja, James, quando a gente hoje está prestando o nosso serviço de gestão de TI, né, de serviços de TI, com uma plataforma de ITSM que a gente entrega junto do nosso contrato, tá? A gente consegue entregar isso tudo como serviço, uma plataforma, né, de ITSM em conjunto, onde essa plataforma não é só ITSM. A gente já traz com ela, por exemplo, essa parte de automação, de desenvolvimento ágil, que é o App Engine, por exemplo. Exatamente, o App Engine é onde a gente consegue desenvolver diversos tipos de soluções de aplicativos, né? Para ele poder diminuir o backlog da TI. Então, para dar agilidade ali, justamente para o time da TI desenvolver de uma forma rápida e ágil alguma coisa para uma área específica, que não seja um sistema corporativo, digamos assim, mas um sistema mais departamental. Diminuir o ROI, né? O ROI ali, e também se falar do backlog ali da TI, diversas aplicações, às vezes uma aplicação bem pequena, os desenvolvedores não conseguem fazer ali, né, em diverso tempo. Às vezes vai entrar na fila ali da fábrica, por exemplo, de software, que muitas vezes já está com uma demanda muito alta e aí não consegue ter capacidade de execução para algo que de repente não é tão prioridade para aquele time. Isso, creio que você já deve ter ouvido falar também sobre Citizen Development. Cara, poxa, legal. O que é Citizen Development? Citizen Development. Isso, é um cidadão desenvolvedor, é uma pessoa ali não muito técnica, não tem muito conhecimento com a plataforma. Eu, desenvolvedor, posso dar um curso para ele, um treinamento para ele poder criar as próprias soluções na plataforma, tá? Onde entra no code. Então quer dizer que eu, né, um passivo aqui, cidadão, vendedor, que não sei nada de tecnologia, conseguiria criar aqui uma aplicação para eu gerenciar meus clientes? Sim, é claro, né, que você vai precisar fazer um treinamento, um curso de aprendizagem ali, para poder fazer esse tipo de aplicação. Legal. E para quem desenvolve aí, né, as soluções, aí o desenvolvedor mesmo da TI, como é que ele trabalharia aí com esse tipo de solução também? Tem como com a App Engine? Sim, entra a parte de low code, é um pessoal ali que não tem um conhecimento mais intermediário, né, digamos, queira criar uma aplicação. Então ele é mais código, vai precisar de um código ali, né, escrever mais bem pouco, e também ele já dá o poder de fazer diversos tipos de integrações via API. E também tem alguns motores de automação, que é alguns plugins ali já prontos de integrações, de automação, de fluxo e tal. E também entra a parte do ProCode. O ProCode já é o desenvolvedor mais que tem o conhecimento técnico totalmente da linguagem, né? E consegue ou evoluir essa aplicação low code ou então criar também uma aplicação do zero com o ProCode. Perfeito. E aí falando um pouco mais de low code, Jameson, a questão aí da gente poder... Quais são as etapas? Existem algumas etapas para a pessoa que vai trabalhar com low code? Quais são as etapas? Quantas etapas que são? Sim, tem a etapa a ser seguida, tá? São 5. A primeira é o planejamento.
onde a pessoa vai definir ali o escopo, o que esperar dessa aplicação. Ele define o fluxo ali, o que vai precisar de aprovação, de aprovador. Ele define quem que vai acessar ali o sistema, o que ele pode fazer em determinada situação. Depois vem a parte de dados, que é a coleta de dados, onde eu crio o meu banco, né? A minha database ali, eu crio o banco, posso referenciar com tabelas existentes. Por exemplo, nome. Eu posso referenciar essa tabela de nome com a minha existente já na plataforma. Então, eu preciso criar uma tabela específica para o usuário. Eu posso referenciar. Depois dos dados coletados, tudo bonitinho, já importado na ferramenta, eu trago a experiência para o usuário, que é o quê? Uma lista. Ou então até mesmo um workspace, em formato de lista, mostrando para ele ali a quantidade de itens cadastrados e ele vai conseguir manipular. Também já trago a experiência de um aplicativo mobile. Automaticamente já entrego uma visão para ele mobile, responsiva, né? Lógico que você não vai acessar no aplicativo via web, você vai acessar nativo mesmo ali. Do Android ou de um iOS, por exemplo. Exato. Legal. E também trago a experiência para ele de publicar no portal da instituição ou no catálogo de serviço. Beleza, tenho tudo isso feito, aí entra a parte lógica, onde entra a parte de automação, né? A gente usa o Flow Designer para poder fazer essa automação e também a parte de integração. O que ele vai fazer? Igual um fluxo, precisa de aprovação. Onde eu faço? Eu faço no Flow Design. Toda vez que um registro for criado, eu vou solicitar uma autorização para um gerente que está vinculado a ele ou para certa pessoa. A gente define no fluxo. Dito workflows. Depois do workflows, da lógica, né, automação, a gente parte para a parte de segurança. Nas tabelas ali, onde que eu defino quem pode criar o registro ou dar um update ou delete. Legal. E aí, Jameson, isso a gente teria algum caso de sucesso que a gente pode estar comentando, estar falando aqui? Sim, Felipe, diversos. Um que teve sim, bastante repercussão aqui na empresa foi o caso da Sodexo. Legal, do ticket de nossa alimentação e refeição, né? Isso, o analista de RH, ele fazia aquele cadastramento através de uma planilha. Então ele teria que popular os dias de todos os funcionários aqui da empresa. Isso. São quantos funcionários mais ou menos que nós temos hoje? Na casa dos 200 funcionários. Imagina, pessoal. Pegar dados de cálculo, né? O que a gente fez? Eu consegui tirar da planilha esse serviço dele. Aí qual que é a ideia? Que foi levantado no planejamento? A gente criar a aplicação e quem vai definir isso é o preposto. Porque a gente já tem a aplicação de RH que vê os dias trabalhados da pessoa. Então o preposto vai cadastrar o preposto responsável por cada contrato nosso, né? Vai cadastrar esse usuário informando os dias e a cidade. Então automaticamente o valor da ticket é de acordo com a convenção de cada sindicato local. Normal. Isso. Aí aqui de Brasília, um exemplo é 32,17. Então, automaticamente lá, eu já sei que é o gerente de Brasília, eu sei que o valor é R$32. Então, qual foi o propósito? O preposto vai, informa a quantidade de dias, né? Conforme já tem um sistema de RH que informa os dias que a pessoa foi trabalhar. E automaticamente ele gera uma aprovação para um analista de RH verificar. Uma vez que o analista verifica, ele dá o approve. Então, qual foi outro requisito levantado? Além do analista fazer o cadastramento na planilha, ele ainda teria que cadastrar no site onde faz a compra. Seria no site da Sodexo. Exato. O que a gente fez? A gente fez uma integração para toda vez que o analista de RH fizer o approve, ele automaticamente criar um registro na plataforma. E assim, de falar o automaticamente, então. Isso, tira ali o fator humano. Então, zero chance de dar erro, né? E do dinheiro do cidadão ali cai perfeitamente. Então é isso. Então tem diversos tipos de integrações. Mesmo que o sistema que vocês usam não tenha um API, a gente consegue fazer via RPA, fazer uma raspagem ali e popular automaticamente, uma vez ali num mês. Num formulário ali da web, num portal da web, para já entrar ali com determinado usuário administrador e fazer todo esse processo aí de cadastro, de lançamento aí do ticket. Foi o que a gente fez, certo? Jameson, vamos falar um pouco agora, cara, sobre a parte de incidentes, eventos relacionados
ao nosso CMDB, né, nossa base de dados aí, que a gente sabe que todas as organizações têm seus ativos que estão cadastrados aí numa base de dados junto com a base de conhecimento. Conta um pouco aí, como que hoje é uma questão de, quando tem algum evento, né, principalmente da parte de infraestrutura, que tem algum problema, seja no switch, seja no site, uma aplicação, como que isso hoje a gente trata aqui, quando a gente não tem um CMDB muito maduro, uma base, né, de dados aí muito já amadurecida em termos de cadastro de informações? Felipe, conseguimos obter resultados com a nossa solução de IOPS, mesmo sem um CMDB amadurecido. Então a gente conseguiu integrar a ferramenta com os Zabbix, com o vRealize, seja ele um Firewall que traga logs para cá ou alertas. E com a solução de IOPS a gente conseguiu correlacionar, fazer o agrupamento para poder diminuir o ruído naqueles ICs, né? Então a gente fez isso de forma para que diminuísse o ruído da TI, né? Com a nossa solução de IOPS, para correlacionar e pegar o ali dos chamados, então correlacionar o incidente. Então, toda vez que eu abro um incidente que está correlacionado àquele C, eu vou conseguir verificar tudinho ali que tá os alertas, incidente, para eu ter uma visão mais detalhada e eu poder tomar uma iniciativa ali de imediato. Jameson, legal. E para essas ações, o que foram feitas aí em termos dessas ações que podem ser feitas utilizando justamente também a plataforma da ServiceNow, desde essa integração aí com os Zabbix, né, da gestão, da criação do evento, dos Zabbix, um alerta, que isso foi cadastrado depois, faz a correlação com o ativo, né, com o IC, né, que está dentro do CMDB, e que ações podem ser tomadas aí justamente nesse contexto de IOPS? Assim, a gente tem o histórico ali do chamado, né, os relacionamentos, se é uma mudança ou uma requisição, a gente consegue criar através daquele alerta gerado pelas plataformas, né, ou então pelo Firewall que seja. A gente consegue trazer mais resultado com o IOPS, que é correlacionar eles. A gente pega dados de diversas bases e tenta correlacionar para poder trazer uma análise melhor daquilo ali. E aí muitas vezes não é uma visão só de um erro num switch, num firewall, num servidor de e-mail, num servidor web. É trazer uma visão, por exemplo, do todo do que está o problema, né? De toda a arquitetura, de repente, de uma determinada aplicação. Exatamente. E a gente consegue, inclusive, mostrar isso graficamente. Graficamente. Consigo criar as métricas ali de acordo e o timeline, para onde percorreu isso daí. Poxa, que legal. E, James, agora quando a gente fala um pouco aí da gestão de, principalmente um problema, a gente sabe que o governo tem muito problema, né? As empresas, o problema da questão da gestão dos certificados digitais. É muito aquela questão da, né? Você está lá, vocês são um determinado site, daqui a pouco o portal do cidadão cai. Como é que a gente tem tratado isso aí? Tem algum estudo de caso, algum caso de sucesso aí que a gente conseguiu implementar? Temos gerenciador de certificado, ele vai lá, faz um discovery lá no certificado, ele traz as informações, quando que vai expirar. Ele traz a data de expiração, a gente pode definir quantos dias, se estiver próximo, a gente abrir um chamado ali para TI, para poder estar dando a devida tratativa. E o legal, a gente consegue correlacionar ele a um IC, né? Automaticamente, quando aquele certificado expirar, o que vai impactar? Vai impactar o que da minha TI? Pode ser um portal, igual a gente já havia comentado, de um cidadão. Pode ser um site que a pessoa usa para comprar suprimentos. Em situações. Então, a gente tem a solução para gerenciar certificados e trazer resultados, né? Jameson, deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que hoje a gente trata, né? A gente sabe que tem um problema muito sério hoje, da visão hoje da TI, dentro das organizações, que muitas vezes eles entendem só como uma TI reativa. E são difíceis acessar os sistemas da TI e tudo, principalmente quando a gente fala da gestão de problemas, né? De incidentes, onde a pessoa abre o chamado. Como é que hoje a gente tem tratado isso? A gente, caso de sucesso que a gente tenha hoje, para, por exemplo, garantir que o usuário de uma área jurídica, de um ministério, de um secretário um secretário de fazenda, um procurador, uma pessoa aí que não é da TI, que está dentro de um órgão, né, um analista técnico, judiciário, ele tem uma melhor experiência com a TI, em termos dele ter um acesso às informações, digamos assim, de uma forma mais ágil, para ele resolver o problema dele. Como é que a gente hoje
tem feito aí para resolver esse problema? Você tem algum caso de sucesso? Principalmente, né, Felipe, com a pandemia. Teve diversos desenvolvimentos de aplicações e eles ficaram tudo apartado. Então, a gente tem um Employee Center. O que é o Employee Center, cara? Então, Felipe, o Employee Center é um portal unificado onde eu consigo trazer uma experiência melhor para o meu usuário, né? Ali eu consigo integrar diversos tipos de aplicações, consigo integrar diversos aplicativos. Aqueles aplicativos, vamos supor, que na pandemia teve diversos aplicativos, só que eles ficam tudo solto, não tem ali num único local. A gente consegue fazer essa integração. Também a parte de banners. Você pode criar diversos tipos de banner e fazer um agendamento por grupo. Quem que vai de grupo que vai ver essa mudança? Vai ver esse banner? Qual o pessoal da TI que vai poder ver esse banner? E esse banner pode ser um vídeo, uma determinada informação que eu quero divulgar, seja para um determinado departamento dentro do órgão, é isso que é o ponto? Isso também traga a visão de RH ali, organograma. Eu trago também a parte de WSD, que é Workplace Service Delivery, que é, vamos supor, tem uma planta ali da WG, eu consigo importar na plataforma. Uma planta é uma árvore ou uma planta? Porque você sabe quando a gente fala planta, né? O usuário final sempre acha que é uma coisa, é planta, literalmente falando. Seria uma planta de engenharia, a planta do... Isso, a planta de um prédio. Legal, cara. Aí eu consigo, se tiver tudo mapeado os locais, sala de reunião, cadeira, mesa, a gente consegue importar na ferramenta, nesse portal, né? Para ele poder reservar um espaço, seja da sua casa ou daqui do local. Então, ou seja, eu de repente estou aqui num determinado ministério, quero marcar uma reunião com minha equipe, eu poderia já eu estou em teletrabalho, né, ou home office, como queiram chamar, eu poderia já entrar ali no portal e já marcar ali em qual sala, ali de repente do anexo que eu quero me reunir com a galera? Exato, e a quantidade de equipamentos que você irá precisar. Inclusive a quantidade de equipamentos? Isso. Caramba, que legal, cara, muito legal. E aí os projetores que eu preciso de repente, Mesas, cadeira, quantas pessoas vão, até um café se você quiser pedir pela plataforma, a gente consegue entregar. Consigo até um café, já pedi pro pessoal do cafezinho? Que legal, cara. E aí vai chegar pro pessoal do cafezinho o quê? Uma mensagem como? Aí a gente criou um fluxo para poder chegar um pop-up lá no celular da moça do cafezinho? Que massa, cara. Que legal. Show de bola. Isso. Agora a gente trazendo aí a pauta, cara, da parte de ITSM, né? Da gestão aí da parte de ativos de TI mesmo, de incidentes, todos os processos aí de mudanças não só de mudanças, desculpa, mas os processos aí do ITIL. O que a gente tem conseguido endereçar justamente nesse modelo nosso de plataforma, junto com os serviços, né, da iOS, que eu acho que esse que é o grande diferencial da nossa empresa. É a gente agregar os serviços que a gente já faz e tem feito, né, com qualidade aí e referência aí no mercado de governo, principalmente, juntando com a plataforma da CF Now. Como é que a gente tem endereçado aí essas necessidades de ITSM? Somos a plataforma com 19 processos, né, no Ping Verify, seja ela gerenciamento de incidentes, requisição, mudança, de SLA, de catálogo. Então conseguimos entregar uma experiência melhor para o usuário final, né? Voltando a essas coisas de portal, integrações com outras plataformas. Quando a gente fala em integração, Jameson, e aí só para tirar uma dúvida, né? A gente sabe que tem muitas essas questões, às vezes a pessoa integra, mas integrar você integra com um, né? Hoje todo mundo se integra, as soluções se integram, mas essa integração muitas vezes tem digamos assim, um custo. O custo que eu digo pode ser de desenvolvimento, de mão de obra, de repente precisar necessitar algum equipamento, comprar alguma coisa. Quando a gente fala em integração dentro da CF Now, como é que é isso? Tem plugins prontos, já tem componentes já prontos, apps que já estão dentro da plataforma? Assim, Felipe, a maioria de produtos já possui a API pronta. Às vezes ele não cobra nenhum custo e publica na Store da CF Now. Então eu consigo ali acessar, às vezes só configurar um token ou usuário para poder consumir a API. E tem diversos tipos de integrações. Perfeito. Mesmo assim, se o produto que você quer integrar não tiver, a gente consegue via API, seja ela via REST, via SOAP, via DataSource, diversos tipos de integrações. Mas o nosso foco aqui é utilizar bastante os plugins que já tem prontos, né, para poder acelerar o processo e conseguir trazer uma resposta melhor para cada vez mais para o nosso cliente. Show. E como é que a parte, e aí agora olhando, né, para o lado também dos atendentes, que a gente sabe, o pessoal que está trabalhando no suporte, né, das organizações, dentro aí do fluxo do ITSM,
Como é que a gente leva uma experiência também melhor para eles? Como é que a gente trata isso dentro da plataforma? Do ITSM, né? Trazendo aí essa capacidade da gestão de filas dentro da plataforma, do Service Desk, dos atendentes. Como é que a gente tem trabalhado isso? Assim, voltando mais para a experiência de um atendente, a gente tem um playbook, um processo optimization, para poder criar um fluxo ali para um atendente. Vamos supor, você é um sênior, eu sou um júnior. Então, eu tenho conhecimento ali para fazer a operação daquele incidente. Então, você, de processo, pode mapear o passo a passo do que esse técnico júnior irá fazer. E, então, com o playbook, a gente define isso daí e vai fazendo passo a passo. Qual o primeiro passo? Coletar informações mais sobre o incidente, pegar log e tal. O segundo passo, categorizar o chamado com a categoria certa. A gente tem essa automação via produto da ServiceNow, que é Operation Optimization, para poder mapear esses processos, criar. Toda vez que o incidente for criado, o atendente júnior vai conseguir lidar com ele ali, pelo playbook. Sem falar nos relacionamentos, né, que a gente consegue criar. Através do incidente dá para saber o IC que foi afetado e também se tem alguma change ali, algumas mudanças, e também tem um agente assistido, que é uma base de dados, né, relacionada àquele incidente. Então, para um técnico ele não ficar perdido, ele vai conseguir enxergar e fazer a solução. James, e continuando na linha do ITSM, quando a gente fala também da parte dos SLAs, os indicadores, como é que a gente hoje consegue trazer essa visão e aí para o gestor, né, das organizações que estão trabalhando muito aí a gestão, né, das empresas que eles contratam para fazer o suporte, né, nível 1, nível 2, aí, até nível 3 dentro da organização e utilizando aí a plataforma que a gente consegue entregar como serviço da ServiceNow. A gente consegue gerar indicadores, como é que é isso? Explica um pouco, e até um estudo de algum caso de sucesso aí que a gente tenha hoje já implementado. Assim, igual a gente tem clientes que precisaria ter um controle do valor gasto mensal. Perfeito. Então o que a gente fez? A gente criou vários tipos de dashboard. Ali eu não preciso cruzar planilhas para poder ter o controle. Automaticamente a ferramenta já disponibiliza essas condições e a tabela que você vai querer essas métricas. Então você consegue parametrizar, você consegue criar o dashboard que você quiser, dos sabores seus, né? E mapear os SLA. Ele vai definir o fluxo, qual que é o SLA que vai estourar, o que não tá. E é isso. Muito legal, cara. Jameson, show de bola, hein, mano? Prazer, Felipe. Valeu.